tal Renda Brasil, hein? Renda Cidadã agora. Quem vai pagar essa conta? O programa vai para frente ou não? Olha, ontem foi um dia muito importante em relação a isso, porque foi indicada uma outra origem do financiamento da ampliação desse programa social. Da onde vai sair o dinheiro? O governo disse o seguinte, via o relator da PEC emergencial, senador Márcio Bittar. Parte do Fundeb e parte de precatórios que vão ser, digamos, empurrados com a barriga. Não pensem que foi fácil. Essas últimas semanas, tudo que nós imaginávamos, sempre tem alguma parte que vai ferir alguém, que tem que tirar dinheiro para isso, mas a solução final está dada hoje num consenso. Olha, é claro que não é fácil, quando você tem que cortar alguma coisa para criar outra, criar uma benesse, um benefício, dar, é ótimo, não é? Tirar, tomar de volta é muito difícil e ninguém quer arcar com essa conta. Essa questão dos precatórios é uma questão muito sensível, porque ela sinaliza, na minha opinião, que o governo está dizendo o seguinte: devo, não nego e pago quando puder. Precatórios federais são basicamente dívidas relativas a pagamentos de ações previdenciárias. Então, é o cidadão que achava que tinha algum direito a mais do que aquele benefício que ele recebia, entra na justiça, recorre, primeira, segunda, terceira instância, ganha, vira precatório e aí entra na fila. O que o governo está dizendo é o seguinte: essa fila eu vou alongar um pouco mais, não vou pagar você, aposentado que achou que ia ter ali um benefício maior, porque esse dinheiro eu vou usar agora para o Renda Cidadã. É uma dívida que já foi admitida pelo Estado. E mais do que admitida, é uma decisão judicial que tem que ser cumprida e ponto. Ou seja, não é um financiamento de longo prazo. É alguma coisa que você consegue colocar agora, mas e no ano que vem? E no outro? E no outro? Vai sempre se empurrar com a barriga? Ontem, o mercado financeiro, é claro, sentiu essa instabilidade em relação ao tratamento das contas públicas, com queda forte da Bolsa, alta do dólar, o governo sinalizando que está tentando aqui uma solução diferente, digamos, e diferente não é a melhor das palavras, mas é a mais bondosa, para achar o financiamento daquele programa que poderia dar ali um alento nessa alta popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Pedro, Cláudio, o que vocês acharam dessa história, hein? Thaís, é o seguinte, Cláudio, rapidinho aí, que sei que você vai aprofundar também o assunto aqui, mas você veja só, né, pra gente trazer o debate aí para as crianças que estão nos ouvindo também. O Estado, mais uma vez, se recorre, né, daquela mesma prática da época dos dinossauros, que é atrasar precatório, criar novo imposto. O Estado parece que acha que tem esse poder, né, sobre o cidadão, né? Numa hora de dificuldade é o seguinte: vamos catar essa grana aqui, não vamos pagar essa dívida que a gente tem que pagar, né? O Estado acha que pode fazer isso, né? E às vezes acaba fazendo. E o outro caminho é o fácil: não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Criar imposto. Que é a história da volta da CPMF que nós estamos discutindo. Então, a gente fica acompanhando, e é uma época de eleição, é bom para refletir sobre isso, né? Vai ser a nova política, nós vamos fazer diferente do que os outros fizeram. No fim das contas, pode ser diferente em outras práticas, mas na hora que a situação aperta ali, são as velhas práticas que são recorridas, né? A gente precisa tratar a gestão pública, né, de uma maneira mais séria, de uma maneira mais profissional, não ficar aguardando, né, essas decisões antigas, ultrapassadas e que mais uma vez vão recair aonde? No bolso do consumidor, no bolso do ouvinte aí da Rádio Bandeirantes que está nos acompanhando. E talvez o governo esteja descobrindo, não é, Cláudio, que esse financiamento de um programa de renda mais amplo e mais caro não é tão fácil, né? Ele não está ali colocado com várias opções e cortar na carne parece que não é a vontade, nesse momento, do Poder Executivo e nem do Legislativo. Quem é que vai querer levar essa conta para casa? Então a gente vai empurrando. Não vou estranhar se mais essa ideia aqui entrar ali para aquele rol das ideias que são sepultadas pelo presidente Jair Bolsonaro, como ele já tinha sepultado aquelas outras, até mais esdrúxulas, né? De cortar outros benefícios, a história de tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Cláudio. A questão do governo é que continua aquela, como o Pedro lembrou bem, né? Aquele velho hábito dos tempos dos dinossauros, né? Acho que os dinossauros eram mais decentes no trato com a coisa pública.
Mas, sobretudo, aquele simpaticíssimo dinossauro Dino. Lembra daquele filminho do Dino, um dinossauro muito simpático? Enfim, aquela Aquele gente que batia com a mais... panela na cabeça do pai, que o Cláudio? Era, Eu lembro exatamente. disso aí. Aquele que dizia pro bebê, o filho bebê, né? Fala papai, fala papai. E aí o filho bebê respondia, não Mamãe. é mamãe, não é mamãe. Eu lembro disso. Mas a questão é que o governo está tentando recorrer ao alheio para pagar a renda cidadã. Essa que é a questão, né? O dinheiro do precatório não pertence ao governo. O que é o precatório, né? O precatório é um pagamento que foi determinado, pela Justiça para que a Fazenda Pública, né, a Fazenda Pública, o governo, foi condenado a pagar uma indenização ao cidadão, à empresa, enfim, a quem quer que tenha recorrido à Justiça para reclamar de um prejuízo provocado pela ação do Estado. Isso é transformado em precatório, quer dizer, essa condenação, essa dívida do governo com o cidadão ou com a empresa que o processou é transformada em precatório e entra numa fila de precatórios para serem pagos. E o que é que o governo está querendo fazer? Em vez de pagar, em vez de seguir a fila, que já é uma coisa muito lenta, né? Há precatórios que levam 20 anos para serem pagos, né? Você imagina, um aposentado, por exemplo, né? Que recorra, que a Thaís citou agora há pouco, um aposentado que processa o Estado alegando um prejuízo nos seus proventos ali. E aí o Estado é condenado, a Fazenda Pública é condenada para indenizar aquele cidadão. Ele morre e não recebe a grana. Aquilo ali é o tal do precatório, que simplesmente não é liberado. O precatório sempre é constituído quando a dívida a ser paga é superior a 60 salários mínimos. Não é grande coisa assim, não é muito, né? Mas é exatamente isso. O que é que o governo quer fazer? Quer fazer com que o pagamento dos precatórios seja ainda mais retardado para usar esse dinheiro, né, e pagar o renda cidadã, que é o novo nome do Bolsa, que será o novo nome do Bolsa Família, usando o dinheiro que não lhe pertence. A outra fonte de financiamento é o Fundeb. O Fundeb também não pertence ao governo, né? É uma política que virou uma política de Estado, foi inclusive reafirmada agora recentemente em decisão do Congresso Nacional. Então, assim, não dá para ser dessa maneira. A gente até compreende que o governo tem ações muito limitadas. O governo administra, na prática hoje, um máximo ali de 4% do orçamento. Tudo mais está engessado, né? 80% vai para o bolso do servidor público. Aquelas coisas que a gente conhece bem, as dificuldades que o governo tem. Então, para financiar o Renda Cidadã é preciso buscar outras fontes, porque estas aí eu tenho a impressão que dificilmente serão... dificilmente serão viabilizadas. Dificilmente o Congresso Nacional vai permitir. Primeiro porque o Congresso dificulta tudo mesmo para o governo, né? E depois porque é um absurdo, né, recorrer a um dinheiro que não pertence ao governo para financiar os seus programas sociais.